Olá pessoal, vamos lá para o nosso cafezinho de hoje e nós podemos recheá-lo, com a palavra do Senhor e que ela venha de encontro à sua vida e que abençoe você grandemente. Vimos que os planos de Deus para a nossa vida, através do texto que estudamos, que é infinitamente melhor do que tudo que podemos imaginar e podemos observar isso na vida de Davi, aí nos primeiros versos do capítulo 30. Quando Deus providencia uma saída honrosa para o seu servo. Mas uma coisa horrível também aconteceu com os familiares de Davi e de seus homens, que foram levados cativos, tendo Davi sido até acusado por seus próprios homens de ser o culpado de tudo o que estava ocorrendo. E vimos Davi, então, resolve consultar ao Senhor sobre a providência que teria que tomar, como afirma o verso 7. Agora, no verso 8, observem. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançará e tudo libertarás. Davi não quis seguir seu próprio entendimento, nem o que ardia em seu coração, nem buscar a sua família ali e dar cabo naqueles seus inimigos. Após essa resposta positiva do Senhor, Davi então prepara seus homens e partem ao encalço de seus inimigos. Vimos anteriormente que eles já tinham feito uma caminhada de 3 dias e certamente os homens estavam cansados. E alguns deles, cerca de 200 homens, não conseguiram seguir adiante e ficaram para trás, junto ao ribeiro de águas, como afirma aí os versos 9 e 10. Nos versos seguintes, nós vemos que um homem egípcio foi deixado para trás por seu senhor, tendo em vista que havia adoecido e estava há 3 dias e 3 noites sem comer e beber. Davi e seus homens resolvem alimentá-lo, e após ele recobrar as suas forças, este homem afirma que pertencia ao bando que tinha colocado fogo na cidadela de Ziclag e levado cativo o povo que ali estava. Certamente aqueles povos pensaram em até tirar a vida daquele homem naquele momento. E entendo que, mais uma vez, isso foi a providência de Deus para a vida deles. Algo que poderia ajudar o seu povo. Pensa assim porque, após 3 dias, os rastros, ou alguma coisa que poderia dar uma direção a ser tomada por Davi e seus homens, já poderia não existir. E eles poderiam vagar por muito tempo sem nada encontrar. Mas aquele homem sabia para onde os amalequitas estavam se dirigindo. Após conversar com ele, eles entraram em acordo e aquele homem guia Davi e seus homens até onde estavam os amalequitas, conforme afirma o verso 16, e diz assim: E descendo o guiou, eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Aqueles homens que estavam eufóricos, com a vitória que tinham alcançado, contando com os despojos que haviam retirado, não só de Ziclag, mas de outros locais, conforme o egípcio contou a Davi no verso 14. Certamente, eles já contavam que após 3 dias ninguém iria encontrá-los, mas não contavam que o homem que abandonaram podia ensinar o caminho. Dos versos 17 a 20, nós vemos a narrativa da vitória de Davi sobre aquele povo, conseguindo salvar todas as famílias, recuperando as coisas que haviam levado e, além disso, ficando com os despojos que eles haviam pegado em outras cidades que atacaram. Destes inimigos, nós vimos também que 400 deles fugiram montados em camelos. Retornando para a sua cidade, Ziclag, eles encontram com o restante do seu povo, que havia ficado para trás. E algo interessante acontece. Observe o verso 22. Então, todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: Visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve a sua mulher e seus filhos e vá embora. A fala daqueles homens era de que eles guerrearam e aqueles que ficaram para trás, devido ao cansaço, não tinham direito à parte do despojo, apenas ficariam com suas famílias.
Mas Davi sabiamente lhes responde. Porém, Davi disse: Não fareis assim, irmãos meus, como os que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha, quem vos daria ouvido isso? Porque, porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com as bagagens. Eles receberão partes iguais. Olha, observem que fez o Senhor para conosco. Não foi a força do nosso braço que nos garantiu a vitória. Foi Deus que permitiu esses homens ficassem no caminho. Aos olhos humanos, o exército de Davi era bem menor, pois, como vimos anteriormente, 400 homens fugiram a camelo. E era justamente o número de homens que foi a peleja com Davi. E é justamente isto que Davi mostra para seus homens e determinou que os despojos fossem repartidos igualmente com todos. E vemos, nos versos finais do capítulo 30, que enviou parte dos despojos para seu povo, por onde ele passou, né, na cidade de Judá, que eles tinham, o povo tinha ali pegado os despojos. Davi faz com que eles devolvem aqueles materiais deles também, abençoando o seu povo. Duas coisas apenas eu gostaria de salientar aqui, observando o que vimos nesse texto. Primeiramente, é confirmar mais uma vez a soberania de Deus na vida de Davi, sabendo que quando buscamos o Senhor de todo o nosso coração, Ele nos ouve e nos abençoa. Ele usa de meios, pessoas, até possivelmente nossos inimigos, para nos ajudar, como observamos no texto que lemos. E, em segundo lugar, nós aprendemos que, quando estamos à frente de qualquer situação nas nossas vidas, nós não somos apenas referência para as pessoas, apenas representantes de muitas pessoas que estão às nossas retaguardas, seja família, seja no trabalho, depende de tudo aquilo que vamos fazer. Uma ação errada ou correta, vai atingir não somente a nós, mas também pode atingir toda uma família, nosso local de trabalho, nossa comunidade de fé. Então nós possamos pensar dessa forma e que Deus nos abençoe para poder tomar decisões corretas nas nossas vidas e através dela podemos abençoar o nosso povo. Que nós possamos ser representantes do Senhor nessa terra e que nós possamos a cada dia buscar servir ao Senhor com alegria e confiar nas ações dele sobre as nossas vidas. Amém? Que Deus o abençoe e se você tem uma semana repleta de bênçãos junto com a sua família. Vamos, pegue seu cafezinho aí, estude mais o texto, confira aí as coisas e Deus certamente vai te abençoar. Tchau, pessoal.